Bem, galera, a fotorrespiração é o problema. O excesso de oxigênio gerado pela planta acaba fazendo com que a enzima ribulose 1,5-bifosfato, carboxilase e oxidase promova a reação da pentose ribulose 1,5-bifosfato com o oxigênio ao invés do gás carbônico. Então, algumas plantas precisam buscar mecanismos para fugir disso. Por quê? Porque, por exemplo, se elas estiverem num ambiente de altíssima iluminação solar, a fase clara dela vai ser absurdamente eficiente. Isso vai gerar muito oxigênio para ela. Gerando muito oxigênio, a fotorrespiração vai acabar acontecendo. Então, como é que essas plantas conseguem fugir do processo? Primeiro, essas plantas têm um nome especial. Elas são plantas de metabolismo C4. Por que C4? Porque durante o metabolismo dela, para a produção de matéria orgânica, ela forma componentes com 4 carbonos. E deles, o mais importante é esse carinha aqui, ó, o oxaloacetato. Tem 4 carbonos na sua constituição química. Tem outros 4 carbonos também gerado. Esse cara é o malato. E eles vão ter grande relevância no processo de produção de matéria orgânica pelo vegetal. Na verdade, quando a gente fala de mecanismos de plantas C4 para a produção de matéria orgânica, o que muda de verdade aí é o início da fase escura. A gente já vai entender quando eu explicar no processo. Então, planta C4 é aquela que consegue aumentar a eficiência do uso da água no organismo dela. Por quê? Porque se ela está num ambiente muito iluminado e ela fizesse fotossíntese igual a C3, ela teria que toda hora abrir estômatos para absorver gás carbônico e perder água com isso. Então, se ela consegue reter o carbono de forma mais eficiente, como a gente vai ver aqui agora, precisa abrir menos estômago e acabar perdendo menos água no processo. Acaba sendo mais eficiente em relação ao consumo de água. E como é que essas plantas trabalham? Ah, não esquece. Além da menor perda de água para o meio, ela é melhor adaptada a ambientes de altíssima iluminação solar. Sabe quem faz muito isso? Gramínea, cana-de-açúcar, a galera que cresce em ambientes muito iluminados. Quer ver um bom grupo de plantas para a gente juntar conteúdo aqui? Aquelas espécies pioneiras que chegam pós-desmatamento. Teve um incêndio florestal, desmatou, a espécie que vai chegar para reiniciar o processo de sucessão, geralmente são gramíneas. E as gramíneas são muito eficientes em fazer esse metabolismo aqui. Como é que ocorre o processo? Primeira coisa. A primeira coisa importante é que essa parte inicial ocorre no mesófilo foliar. A gente viu há um vídeo atrás aqui que o mesófilo é a região da planta onde estão os parênquimas de fotossíntese. Então lá no mesófilo o que vai acontecer? Uma molécula que você conhece bem lá dos processos heterotróficos de obtenção de energia, o piruvato, vai ser transformado em um outro composto, o fosfoenolpiruvato. Para isso acontecer, há necessidade de participação de uma molécula famosa da fase clara da fotossíntese, o ATP. O ATP vai gerar energia para essa conversão e o fosfato necessário para virar um fosfoenolpiruvato. Então o piruvato é transformado em fosfoenolpiruvato, utilizando energia e fosfato oriundos do ATP. Beleza? E qual a relevância desse fosfoenolpiruvato aqui para o processo? Total. Por quê? Porque vai ser o fosfoenolpiruvato que vai captar o carbono vindo do gás carbônico que a planta absorveu. A planta absorve gás carbônico. Ao absorver gás carbônico, esse cara reagindo com água gera uma molécula conhecida por nós. Conhece não? Esse é o bicarbonato. E o bicarbonato vai reagir com fosfoenolpiruvato para continuar o processo. Gente, o piruvato, para quem não lembra mais, é um composto orgânico de 3 carbonos. Ele é fosforilado, gerando fosfoenolpiruvato, que também tem 3 carbonos. Se o fosfoenolpiruvato se juntou com gás carbônico, a junção dos dois forma oxalacetato, molécula de 4 carbonos em sua constituição. A enzima que faz esse processo, que catalisa esse processo, se chama PEP carboxilase. Mas por que PEP? Fosfoenolpiruvato. A fosfoenolpiruvato carboxilase absorve carbono que vem do bicarbonato, junta ao fosfoenolpiruvato e forma o tal do oxalacetato aqui. Esse oxalacetato vai ser a forma de reter carbonos do gás carbônico na planta. Isso tudo ocorrendo no mesófilo foliar. Beleza?
E agora, uma outra coisa importante que é gerada na fase clara não é a redução dos NADs. Como é fotossíntese, o NAD reduzido se chama NADP. Esse NADP está carregado de hidrogênios. Ele dá os hidrogênios para o oxalacetato e ele se transforma em malato, um outro composto de 4 carbonos. Rangel, qual é a relevância disso tudo? A relevância é pegar o gás carbônico e armazená-lo o máximo que você pode. Com bastante malato fabricado pelo vegetal, o próximo caminho agora é levar o malato para outro grupo celular, para outro local da célula, outro local do tecido da folha. Se o mesófilo gerou um malato, agora em outra região da folha, chamada de bainha do feixe vascular, esse malato vai ser aproveitado. Ué, mas como é que vai ser aproveitado esse malato, Rangel? Bem simples. O malato vai ser descarbonado. O malato vai perder uma molécula de carbono, dando origem novamente ao piruvato. Então, quando o malato, não esqueça, malato tem 4 carbonos. Quando o malato de 4 carbonos perder um carbono e gerar piruvato, quem ele vai estar liberando para o meio é um gás carbônico, um CO2. Pô, mas que trabalho! Para que fazer isso? Já te explico. Esse gás carbônico aqui, ele vai ser integrado no famoso ciclo de Calvin-Benson. O gás carbônico vai participar agora daquele cara que a gente conhece como ciclo das pentoses. E como você sabe, para reagir no ciclo das pentoses, se depende de uma enzima. Essa enzima é a rubisco. A rubisco vai promover a reação do gás carbônico no ciclo das pentoses longe de onde ocorre a fase clara. A fase clara ocorre no mesófilo, dando energia e hidrogênios para essa conversão. E aí, quando o gás carbônico entrar nesse processo aqui, a rubisco vai estar bem longe de onde o oxigênio é gerado. Ou seja, aquele problema de competição que a rubisco tem com oxigênio e gás carbônico é superado porque o oxigênio é gerado num lugar e o gás carbônico consumido no outro. A rubisco, preferencialmente, vai estar em contato com o gás carbônico. E aí, com o ciclo das pentoses, as plantas C4 geram a matéria orgânica delas, geram a glicose. E o piruvato, Rangel? O piruvato vai ser devolvido ao mesófilo para ser reaproveitado em uma nova captação de carbono no meio. Então a planta C4, ela faz uma fase da fotossíntese com a fase clara e conversão de carbono em uma região da folha. Esse carbono convertido, fixado no oxalacetato, transformado em malato, é levado até outra região da folha, a bainha, descarbonado, perde carbono, que vai para o ciclo das pentoses, gerar glicose normalmente. Assim a planta C4 consegue consumir gás carbônico sem que a rubisco perca tempo reagindo com o oxigênio, atrapalhando e desviando o metabolismo. Belezão? Se alguém for tirar algum print, a hora é essa aí. Valeu, galera. Essa é a planta C4.